Olá, amigos e amigas, é sempre um prazer estar aí com vocês, especialmente para esse momento de culto. Sejam bem-vindos para esse encontro com nosso Deus e Pai Celestial, que é promovido através da nossa reflexão com a Palavra de Deus, das nossas orações, dos nossos hinos, da nossa leitura bíblica e da reflexão que fazemos em cima dos textos que nós temos. Tudo isso com o objetivo de nos aproximar de Deus, nos sintonizar com Deus e reavaliar também nossa caminhada diante do processo que Deus nos coloca como filhos dele, chamados, abençoados, para que possamos ser vivos e dinâmicos como igreja. E isso acontece a partir de um momento específico da vida de todos nós, que é o momento do nosso batizado. Somos chamados por Deus no batismo para uma vida de compromisso com Ele. Hoje nós temos a oportunidade de falarmos um pouquinho sobre o batismo de Jesus. E pensando sobre o batismo de Jesus e lendo o Evangelho que relata isso, nós vamos pensar um pouquinho sobre o nosso batismo. Sob o tema, fui batizado. E agora? Deus abençoe para você, para mim, essa reflexão, que possamos buscar a nossa lembrança de tudo aquilo que somos a partir do momento que somos batizados. Deus nos abençoe nesse nosso encontro com Ele. O primeiro passo do encontro é irmos diante do altar do Senhor e fazermos ali a nossa confissão, pedindo perdão dos nossos pecados, e é para isso que eu convido vocês neste momento. Então, vamos lá ao nosso momento de oração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Querido Deus e amado Pai Celestial, obrigado por teres chamado a cada um de nós no primeiro encontro que tivemos contigo, na água do batismo, em que conhecemos a Tua graça, o Teu amor e o perdão de todos os nossos pecados. Obrigado por ter nos chamado para esta aliança contigo, através deste sacramento tão importante. Pedimos a Deus que sejas paciente conosco, pois sabemos que mesmo estando em aliança contigo, muitas vezes nos desligamos dessa relação contigo e optamos por caminhos que são de pecado, que nos distanciam de Ti. Sempre queremos voltar aos Teus caminhos e por isso pedimos a Deus, sejas paciente conosco e nos acolha da Tua graça, concedendo-nos o perdão e através dele nos aproximando novamente de Ti. Que a Tua graça domine os nossos corações e as nossas mentes para que possamos permanecer vinculados a Ti. Hoje, ao refletirmos sobre o nosso batismo, queremos pedir que nos firme ainda mais na certeza e convicção de que, quando confessamos a Ti nossos pecados, temos o perdão conquistado por Cristo. Por isso mesmo te pedimos a Deus, aceita a nossa confissão e recebe-nos na Tua graça, dando-nos o perdão que Cristo conquistou por nós e para nós com Sua morte e ressurreição. Em nome deste Cristo nós te pedimos e agradecemos. Amém. Então, para nós que estamos arrependidos, para nós que confessamos os nossos pecados, para nós que admitimos as nossas culpas, nossas falhas, nossos erros e maldades, é anunciada a graça de Deus e o perdão de Cristo é oferecido para todos nós. Então, se você está nesta condição de pecador arrependido, para você eu anuncio a graça de Deus e perdoo todos os teus pecados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Uma vez que nós estamos agora sintonizados com Cristo pelo perdão e temos os nossos pecados perdoados, nós estamos prontos para receber a Sua palavra. E o primeiro texto que nós vamos compartilhar então agora é do Salmo número 29. Salmo 29, ele diz o seguinte: Anjos, louvem a Deus o Senhor, louvem a sua glória e o seu poder. Deem ao Senhor a honra que Ele merece. Curvem-se diante do Senhor, o Santo Deus, quando Ele aparecer. A voz do Senhor é ouvida sobre as águas. O glorioso Deus troveja, e sobre os mares se ouve a sua voz. A voz do Senhor é cheia de poder e majestade. A sua voz quebra as árvores de cedro, quebra até os cedros dos montes Líbanos. Os montes Líbanos ele faz saltar como bezerros, o monte Hermon ele faz pular como um boi novo.
A voz do Senhor faz brilhar o relâmpago. A sua voz faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor sacode os carvalhos e arranca as folhas das árvores. Enquanto isso, no seu templo todos gritam: glória a Deus. O Senhor Deus reina sobre as águas profundas, como rei ele governa para sempre. O Senhor dá força ao seu povo e o abençoa, dando-lhe tudo o que é bom. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é, e por todo sempre há de ser. Amém. Convém crescer na graça do meu Deus, assim não vou morrer. Convém crescer na paz que vem dos céus, feliz eu vou viver. A Deus jurei fidelidade, convém crescer, convém crescer, convém crescer na fé do Redentor e de Jesus falar. Convém crescer nas obras com amor, trabalhar, ofertas, dons e tempo trago, talentos ao Senhor consagro. Convém crescer, convém crescer, convém crescer ensinar. Convém crescer naquele que conduz aos céus, eterno lar. Amor, louvor e dinamismo, assim será meu cristianismo. Convém crescer, Chego agora para vocês com o texto do Antigo Testamento, que nós encontramos em Isaías, capítulo 43, versículo 1 até o versículo 7, que diz assim: Mas agora, povo de Israel, o Senhor Deus que o criou diz: Não tenha medo, pois eu o salvarei. Eu o chamei pelo seu nome e você é meu. Quando você atravessar as águas profundas, eu estarei ao seu lado e você não se afogará. Quando passar pelo meio do fogo, as chamas não o queimarão. Pois eu, o Senhor Deus, o seu Deus, o Santo Deus de Israel, o seu Salvador, dei como pagamento o Egito, a Etiópia e Sebá, a fim de que você fosse meu. Para libertar você, entrego nações inteiras como preço do resgate, pois para mim você vale muito. Você é o povo que eu amo, um povo que merece muita honra. Não tenha medo, pois eu estou com você. Do leste e do oeste, levarei o meu povo de volta para o seu país. Ordenarei ao norte que os deixe sair e direi ao sul que não os segure. Dos lugares mais distantes do mundo, deixem que os meus filhos e as minhas filhas voltem para casa. Todos eles são o meu próprio povo. Eu os criei e lhes dei vida, a fim de mostrar a minha grandeza. Esse é o texto do Antigo Testamento. Que Deus abençoe essa palavra para todos nós.
descanses nunca, crente, eis o diabo a te cercar, contra o seu poder ingente, continua a batalhar. Por Jesus encorajado, só com ele vencerás. Quando para o mal tentar-me, tu jamais sucumbirás. Muitos são os sedutores que procuram te abater, com agrados traidores, não lhes vás obedecer. Marcha sempre vigilante, através do escuro val, levantando teu semblante para a glória perene. Seja teu divino guia, o bondoso Salvador, teu caminho alumia, aliviando a tua dor. Se fiel até a morte, pois Jesus por ti morreu e te faz bastante forte para o bom combate teu. Muitos são os vencedores, cujo exemplo seguirás, em demanda de esplendores que no céu desfrutarás, escudado na esperança de alcançares pela fé tua bem-aventurança, firme manterás teu pé. Chego agora com o texto da epístola para nós, que está em Romanos capítulo 6, versículo 1 até o versículo 11, que diz assim: Portanto, o que vamos dizer? Será que devemos continuar vivendo no pecado para que a graça de Deus aumente ainda mais? É claro que não. Nós já morremos para o pecado. Então, como podemos continuar vivendo nele? Com certeza, vocês sabem que quando fomos batizados para ficarmos unidos com Cristo, fomos batizados para ficarmos unidos também com a sua morte. Assim, quando fomos batizados, fomos sepultados com Ele por termos morrido junto com Ele. E isso para que, assim como Cristo foi ressuscitado pelo poder glorioso do Pai, assim também nós vivamos uma nova vida. Pois, se fomos unidos com Ele por uma morte igual a dele, assim também seremos unidos com Ele por uma ressurreição igual a dele. Pois sabemos que a nossa velha natureza pecadora já foi morta com Cristo na cruz, a fim de que o nosso eu pecador fosse morto, e assim não sejamos mais escravos do pecado. Pois quem morre fica livre do pecado. Se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. Sabemos que Cristo foi ressuscitado, nunca mais morrerá, pois a morte não tem mais poder sobre Ele. A sua morte foi uma morte para o pecado, e valeu de uma vez por todas, e a vida que Ele vive agora é uma vida para Deus. Assim também vocês devem se considerar mortos para o pecado, mas por estarem unidos com Cristo Jesus, devem se considerar vivos para Deus. Até aqui então a leitura da epístola. Deus abençoe essa palavra para nós. Eis-nos aqui a cumprir o teu mandado.
Eis o que nos traz aqui, oh, recebe esta criança, desça tua glória aqui, da divina e eterna aliança. Faze a verdadeira crente e bendita eternamente. Com teu sangue eu venho lavar, vida inata iniquidade. O batismo irá limpar, dá-lhe tua santidade. Cobra com teu alvo manto, ó Jesus, que és justo e santo. Evangelho de hoje, Lucas capítulo 3, versículos 15 até o versículo 22. Então aqui nós encontramos esta palavra. As esperanças do povo começaram a aumentar e eles pensavam que talvez João fosse o Messias. Mas João disse a todos: eu batizo vocês com água, mas está chegando alguém que é mais importante do que eu, e eu não mereço a honra de desamarrar as correias das sandálias dele. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Com a pá que tem na mão, ele vai separar o trigo da palha. Guardará o trigo no seu depósito, mas queimará a palha no fogo que nunca se apaga. João anunciava de muitas maneiras diferentes a boa notícia ao povo e apelava a eles para que mudassem de vida. Mas falou contra o governador Herodes, porque ele havia casado com Herodias, a esposa do irmão do próprio Herodes, e também porque ele tinha feito muitas outras coisas más. Então Herodes fez uma coisa ainda pior: mandou pôr João na cadeia. Depois do batismo de todo aquele povo, Jesus também foi batizado. E quando Jesus estava orando, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu em forma de pomba sobre ele. E do céu veio uma voz que disse: Tu és o meu Filho querido e me dás muita alegria. Até aqui então o Evangelho. Seguimos agora com o credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno. No terceiro dia, ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Muito bem, meus amigos e amigas. Então vamos abrir os textos que temos aí para este momento. O tema nosso: estou batizado. E agora? O batismo é o nosso portal de entrada na fé. Nós sabemos que através dele é que inicia a nossa vida com Deus. A nossa espiritualidade é direcionada, então, a esse Deus Pai, Criador dos céus e da terra, em nome de quem nós somos batizados. Jesus também foi batizado. E o batismo de Jesus foi, assim, a marca de entrada dele no ministério dele. O portal de entrada dele também no seu ministério, onde ele vai assumir as suas funções de rei, sacerdote, profeta e salvador do mundo. Começou aí a sua missão de salvador. Foi apresentado para a grande missão de salvar o mundo. E o batismo é esse marco inicial, esse marco de transição daquela condição dele anterior, de filho apenas de José e Maria, para agora o Salvador do mundo. É como se Jesus estivesse sendo agora ordenado para o ministério dele.
E o Espírito Santo é que traz essa ordenação. Assim como nós temos entre a igreja o costume da ordenação dos pastores, que é onde se autoriza um pastor formado em teologia a exercer o ministério dentro da igreja, assim também Jesus agora está sendo autorizado através do seu batismo para o exercício desse ministério. Ainda nós temos um outro hábito dentro da nossa igreja também, que é o hábito da instalação. A ordenação é uma vez só que acontece e a instalação que vai sendo repetida a cada mudança de local que o pastor faz. Então essas cerimônias, elas são cerimônias de autorização para que o pastor exerça a sua função ministerial dentro das congregações. Pois o que acontece com Jesus no seu batismo é algo parecido com isso que nós praticamos. Também é tipo a sua ordenação ou a sua instalação como Salvador da humanidade. E dentro desse contexto, então, estão presentes as três forças de espiritualidade que nós conhecemos: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Estão lá naquele momento do batismo. Por isso, Jesus depois vai retomar esse assunto e vai dizer que nós também nós somos enviados por Deus e devemos batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ali estavam essas três forças de espiritualidade: Jesus, o Filho, na água sendo batizado; o Espírito Santo, que vem em forma de pomba, se materializa em forma de pomba; e a voz de Deus que diz: este é o meu Filho, que me dá muita alegria. Então aí nós temos o composto completo: na instalação de Jesus, na ordenação de Jesus, a presença da Trindade, para dar consistência a tudo aquilo que vai acontecer com a vida deste Cristo, agora o Salvador da humanidade. Muito bem. Algo parecido aconteceu conosco também. Também nós fomos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E assim como Jesus foi habilitado naquele batismo para o seu ministério, nós também somos habilitados pelo batismo para uma vida cristã, de vivermos na presença de Deus. Ele foi habilitado para a missão dele e nós somos habilitados para a nossa missão. Nosso batismo é um portal de transição, então, para nós também. E João Batista, ele fala sobre isso, dentro desse contexto que nós lemos ali do Evangelho. João Batista, ele vem dizendo, vem falando, vem anunciando, e vai apontando para Cristo como aquele que veio para batizar. E fala de Jesus e diz: ele batizará vocês também, ele vai batizar vocês com fogo e com água, poder do Espírito Santo. Então Jesus fala, quando João fala desse Jesus que vem para batizar com fogo, João usa uma expressão ali bem interessante. Ele diz que ele, o Jesus, que vem para fazer essa atuação, ele já tem a pá na mão para separar o trigo da palha. Essa é uma figura que está embutida dentro do texto, assim, sutilmente, mas ela é muito interessante, é significativo. O que significa ter a pá na mão para separar a palha do trigo? Nós que vivemos na cidade, que nós não temos essa vida do campo, a gente nem imagina o que isso tudo quer dizer. Mas Jesus está se referindo a uma ação mais agrícola. Assim como o semeador, ele vai lá, planta, e depois ele colhe o trigo, e depois ele bate o grão do trigo quando está maduro para que se desprenda do pé, e depois ele tem uma pá que ele joga para cima para pegar o vento, e a palha leva o vento, o grão cai no chão. Assim ele vai separando o grão da palha. E diz que o Cristo já está com a pá na mão para fazer esse movimento de aventar, o trigo, a produção do trigo, que foi colhido, que está maduro e que precisa ser separado. Vamos consumir apenas o grão e a palha terá outro destino. Então João fala disso aí, pisar o trigo, separar a palha, guardar o grão e queimar a palha. Esta é uma palavra profética desse texto, de que o que Cristo veio para fazer. Ele veio para esta missão, ele veio para ensinar isso para nós, que sim, haverá uma separação, que nós também, como o trigo é separado, também seremos separados. A separação é uma obra divina. Quem tem a pá na mão é o Cristo. Quem diz quem vai para o céu, quem não vai para o céu, quem vai para o inferno, quem vai para o fogo, quem vai para o céu, é este Cristo. Ele é o Senhor que veio para salvar a humanidade
e deixou a mensagem que retornará para julgar a humanidade também. Então só Deus é que tem a pá na mão para separar. Só Deus é quem sabe separar o trigo, o grão, da palha. E essa é uma ação que não cabe à igreja, de fazer esses julgamentos de separação já aqui, como às vezes a igreja tem a tendência, ou alguns movimentos religiosos têm a tendência de já querer fazer a separação aqui. E já escolher quem é digno e quem não é digno. Essa função não é uma função da igreja aqui dentro deste mundo. A função da igreja neste mundo é anunciar o Evangelho a todos. A conversão é a obra do Espírito Santo e o julgamento é a obra de Deus, não é da igreja. A igreja não tem essa função, não cabe a nós e a nenhum movimento religioso essa função aqui, porque ele diz, é Cristo quem tem a pá na mão. Ele não deu essa pá para a igreja, é dele, né? Então todos nós somos a lavoura de Deus, pela fé nós somos a lavoura de Deus. No batismo nós somos plantados na lavoura de Deus para produzir agora. Como o trigo, foi plantado para produzir. E Jesus, ele virá para fazer a colheita. E ele fará a separação entre palha e grão. E aí vem a pergunta, o que nós somos depois do nosso batismo? O que você e eu somos depois do batismo? Estamos mais para a palha ou estamos mais para grão? É importante essa reflexão, porque aqui diz que a palha será lançada no fogo, o grão será preservado. Então, o que Deus espera quando Ele nos chama para a relação com Ele através do nosso batismo? Como nós somos a lavoura de Deus, nós somos o trigo, o grão. Mas o diabo semeia a palha, semeia o joio, como temos aquela parábola lá, que cresce junto, né? E a separação quem vai fazer é Deus, né? Precisamos cuidar da nossa vida, a fim de que a nossa vida seja uma vida produtiva e que não seja uma vida apenas de palha, de aparência, de fingimento, de dissimulação religiosa. O pecado, ele traz consequências na nossa vida, ele traz problemas para a nossa vida. E muitas vezes, por conta do pecado, nós nos tornamos mais palha do que grão, porque nos misturamos muitas vezes com o pecado e cedemos ao pecado e caímos em tentação e praticamos os pecados, e isso tudo é palha. O verdadeiro grão é aquele da fé verdadeira em Cristo. Por consequência do pecado na nossa vida, nós vamos ter que lidar com duas dimensões da nossa existência espiritual bem importantes de serem distinguidas: a nossa culpa e a corrupção. A nossa culpa é perdoada por Cristo com sua morte e ressurreição na cruz, mas a corrupção permanece. Nós permanecemos seres corruptos e pecadores. E é por isso mesmo que precisamos tomar cuidado, e é por isso mesmo que somos batizados, para que possamos lidar com essa corrupção com a força que Deus dá para nós, para que possamos vencer, para que possamos ser como o verdadeiro grão do trigo. A nossa corrupção vai nos acompanhar. E isto é o que Paulo fala na epístola de hoje, quando em Romanos capítulo 6 ele diz, com certeza vocês sabem que quando fomos batizados para ficarmos unidos com Cristo, fomos batizados para ficarmos unidos com Ele também na sua morte. Uma parte vai morrer junto com esse Cristo, vai morrer para o pecado. Mas também fomos ressuscitados com Cristo para que vivamos com Ele uma nova vida. Então tem uma nova vida para ser agora explorada, para renascer da nossa comunhão com Cristo, nós vamos ter também essa nova vida. E ele diz, o nosso eu pecador morreu, mas não somos mais escravos do pecado. Versículo 11, assim também vocês devem se considerar mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Então, este é um efeito do batismo na nossa vida. Mortos para o pecado e vivos para Deus. Então, a nossa dimensão de vida, depois do batismo, precisa ser uma dimensão de vida. O batismo nos coloca nessa nova vida, a vida que agrada ao Senhor. E é para esta vida agradável ao Senhor que somos habilitados pelo poder do Espírito Santo, para que tenhamos esta vida. Então ele diz no versículo 14, Paulo lá, né, em Romanos, o pecado não dominará vocês, pois vocês são controlados pela lei. Vocês não são controlados pela lei, mas controlados pela graça de Deus. Agora nós temos a graça de Deus a nosso favor.
perdão, vida e salvação, são presentes de Deus para todos nós que somos batizados. E vivemos nesta graça agora nos preparando para a glória. Vai chegar um momento em que nós vamos sair desse período da graça e entraremos no período da glória. Deus nos levará para junto dele. Aqueles que são grãos verdadeiros, aqueles que têm consistência de vida, espiritualidade, de boa consistência, baseada em Cristo, no seu amor, no perdão e na vida que Ele traz, estes serão recolhidos. A pá está na mão do Salvador e nós seremos recolhidos como grãos para serem guardados no depósito de Deus, no celeiro eterno, enquanto a palha vai ser queimada. Então, é importante a gente ter essa noção de que sim, nós passaremos por esse processo também, né? E Cristo está com a pá na mão para nos juntar como grãos. Só apenas os grãos serão juntados, as palhas serão dispersas. A nossa vida com Cristo, então, ela não pode ser uma vida de palha, não pode ser uma vida de aparência, em que nós fazemos de conta que somos, em que nós apenas aparentamos em determinados contextos, em determinadas situações, aparentamos uma vida de fé. É preciso ter uma vida de fé, de convicção, de responsabilidade, de consequência em todos os espaços por onde nós passamos e vivemos. Então não é só de fala que vai se constituir a nossa vida, mas de fatos, de atos concretos. E é isto que é ser grão, é isso que é estar ativo na vida cristã. Então, Deus nos envia para uma vida assim, uma vida ativa após o batismo. E aí então o Isaías, que é o nosso texto do Antigo Testamento de hoje, dá para entender o que ele está dizendo para nós, quando ele diz: não tenha medo, pois eu salvei vocês, eu chamei vocês pelo nome de vocês, vocês são meus, nós somos propriedade de Deus. E aí no versículo 2 ele diz: quando vocês passarem pelas águas profundas, eu estarei do lado de vocês e vocês não se afogarão. E olha o que ele diz agora: quando vocês passarem pelo meio do fogo, as chamas não o queimarão. Essas chamas que queimam a palha não queimará a nós, porque nós temos o grão da fé. Nós temos uma vida de consistência junto a Deus. E é isso que nos levará para perto dele. Então, Jesus fará a separação, a palha será queimada. Isaías diz que Deus fala que Ele estará do nosso lado para que o fogo não nos queime, porque somos filhos dele e porque temos uma vida agradável ao Senhor. Então, o batismo é que nos dá essa proteção de não sermos queimados no dia do juízo, desde que a nossa vida seja uma vida produtiva. Então, viver do batismo é assumir um compromisso diário com Deus. É preciso lidar com isso, é preciso mexer com esta história, com essa memória de sermos batizados, de sermos filhos de Deus, de termos dentro de nós o pacotinho da bondade que o Espírito Santo semeou e colocou dentro do nosso coração, simultaneamente ao pacotinho da maldade com o qual nós nascemos. Mas é importante saber lidar com esse pacotinho da bondade, abrir esse pacotinho da bondade, mexer com esses valores de perdão, de vida, salvação, amor, paciência, tolerância e todos os dons que o Espírito Santo nos dá. Nós precisamos lidar com isso, colocar isso em circulação, tornar isso vivo, tornar isso ativo. Isto é ser grão na fé. Então, como diz Lutero lá, ele diz: é preciso afogar o velho homem diariamente, para que diariamente renasça o novo homem dentro de nós, e viver assim como uma nova criatura, em arrependimento e confissão, perdão e recomeço. Esse é o nosso constante exercício que vai nos dar consistência de vida para não sermos queimados com a palha no dia do juízo final. Então nós precisamos ouvir a voz do Senhor que nos chama. O batismo então de Jesus, ali naquele momento, houve uma voz que falou do céu: este é o meu filho amado que me dá muita alegria. Qual seria a voz de Deus para você hoje? O filho dele batizado, pelo jeito de você viver, pelo estilo de vida que você tem, qual seria a voz de Deus? Você ouviria a mesma voz que Cristo ouviu? Este é o meu filho amado que me dá muito prazer? Será isso? Veja no Salmo 29, é o salmo que a gente leu, o primeiro texto de hoje, quando fala da voz do Senhor lá. Ele diz: a voz do Senhor é ouvida sobre as águas, a voz do Senhor é cheia de poder, a voz do Senhor faz brilhar o relâmpago.
E continua dizendo, o Senhor nos dá forças para que a nossa vida seja uma vida abençoada e que haja tudo de bom na nossa vida. Então, pelo batismo, nós somos abençoados do Senhor, para ouvir a sua voz nos chamando, nos orientando, nos guiando, e essa voz vem através da palavra que nós recebemos e que refletimos, veio através do batismo, ali fomos declarados filhos de Deus, continua vindo para cada um de nós através da Santa Ceia, quando temos aqui a participação e oportunidade de participar na nossa igreja, e assim continuaremos ouvindo a voz de Deus no nosso batismo, falando que nós somos filhos amados dele e que somos habilitados para uma vida agradável a ele. Então a ideia é essa: ouçamos a voz de Deus todos os dias da nossa vida e nos deixemos levar por essa voz que nos chama para os caminhos do bem, que nos chama para os caminhos do perdão, do amor e da bondade. Assim como foi dito para nós no dia do nosso batismo pelo nosso pastor, o Senhor guarde a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Entre a entrada e a saída está a tua vida, aonde você ouve a voz do Senhor e se torna grão e não apenas palha, porque a palha vai ser queimada e o grão vai ser recolhido no celeiro de Deus. Que Deus abençoe, que cada um de nós possa ter essa certeza e esperança de um dia estarmos sendo juntados pela paz do Senhor para sermos guardados nos depósitos, nos celeiros eternos, junto ao Deus da glória. Que Deus nos dê essa graça. Vivamos então na presença de Deus. E a pergunta inicial: somos batizados e agora? Poderia ser respondida agora. Vivamos na presença do Senhor. Amém. Gratidão, Senhor, queremos ofertar, está a teu dispor o que dignaste dar. Ó, faze a fé vibrar em nossos corações e vem multiplicar ofertas e orações. Muito bem, irmãos e irmãs, nós vamos agora lembrar os nossos amigos aniversariantes. Como sempre fazemos aqui no nosso aplicativo, nós temos a indicação do dia 3, aniversário da Silvina Pospichil, no dia 6, da Michele Neres Machado, e no dia 10, do Lucas dos Santos Rep. Esses são os nossos aniversariantes. Então, que Deus abençoe a trajetória de vocês, que Deus abençoe o caminho de vocês e lhes traga prosperidade, alegria e muita paz. Também continuamos orando pelos nossos irmãos e amigos que necessitam do olhar especial de Deus por causa das suas condições de saúde, lembrando o nosso querido amigo Vladimir, que ainda está internado no hospital com ainda processos de recuperação, mas está indo muito bem. Nós queremos agradecer por todas as bênçãos recebidas por ele. Estamos contigo aí, Vladimir. Continuamos pedindo que Deus te dê um bom retorno de volta para sua casa, para sua família. Logo, logo, tudo terá passado e será apenas uma lembrança do amor e da proteção de Deus na tua vida, mais uma vez. Seguimos orando também para o nosso querido amigo Ramires. Que Deus continue abençoando lá a vida do Ramires e da Silvia, que eles possam ter forças de Deus para enfrentamento das suas dificuldades também. E por todos aqueles que estão de férias, descansando, passeando, viajando, se divertindo, que todos possam fazer tudo isso em segurança, tranquilidade e poder voltar renovados aqui para as atividades depois do ano, quando retomamos as nossas funções. Então Deus abençoe o descanso para cada um, Deus abençoe a oportunidade de encontro, de celebração, de vida que acontece entre as famílias que se encontram nesse período de férias. Que possa ser um tempo bom para todos os que podem fazer isso nesse momento. Nós oramos e pedimos a Deus paz e proteção para todos. Querido Deus e amado Pai Celestial, muito obrigado por seres o nosso Deus e Pai protetor em todos os momentos, por seres o Deus que nos chama, congrega, santifica, ilumina, para que possamos permanecer vivos e ativos como igreja dentro deste mundo.
Obrigado, Senhor, por teres olhado por nós com bondade e não nos abandonado em nossos pecados, mas nos dado vida e salvação em Cristo, nosso Salvador. Obrigado por termos sido batizados e acolhidos na Tua graça em nossa igreja, e assim podemos participar da Santa Igreja Cristã e podemos desfrutar da comunhão dos santos, comungando através da nossa fé e também da lembrança do Teu corpo e sangue entre nós na Santa Ceia. Ajuda-nos, ó Deus, a vivermos o nosso batismo diariamente, que possamos sempre refletir sobre as nossas ações, para que elas estejam harmonizadas com a Tua santa vontade. Concede-nos esta graça em nome de Cristo, nosso Salvador. Também pedimos a Deus pelos nossos amigos aniversariantes, que tenham a Tua graça, a Tua paz, Teu amor, Tua bondade, que sejam felizes, que tenham segurança, que vivam em serenidade, tranquilidade e harmonia. Abençoa eles, permitindo que possam realizar os seus sonhos, ter a Tua proteção nas suas ações, nos seus envolvimentos, na sua vida familiar, nos seus estudos, no seu trabalho. Que todos possam ser por Ti muito abençoados. Também pedimos pelos enfermos, agradecendo por aqueles que vêm se recuperando rapidamente, que já estão quase bons. Pedimos que Tu continues com a Tua mão estendida sobre eles, para que possam adquirir a plenitude da saúde e logo estar de volta no meio da sua família. Continua abençoando e protegendo a todos que necessitam desse Teu olhar, dessa Tua paz, desse Teu cuidado, que a Tua mão permaneça estendida sobre todos, que o Teu olhar alcance a todos ainda, para que possam desfrutar do Teu cuidado em todos os tempos. Pedimos que abençoe a todos aqueles que estão desfrutando de tempos de férias, descanso, lazer, encontros, celebrações, que todos possam ser muito abençoados. Permita que possam viajar em segurança, encontrar os seus familiares e festejar com alegria a oportunidade de estarem em família. Que a Tua graça e o Teu amor nos acompanhem em todos os momentos, hoje e sempre. Amém. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém.